O que eu julgava do meu filho, eu botei pra mim. Eu tava lendo aqui algumas informações que colocaram pra gente. A primeira, eu já chorei ele fora. O bebê não rouba o tempo da mãe dentro disso que você tá falando. O lugar mais importante que uma mãe pode estar é ao lado do seu bebê. E, de fato, a gente sente muito isso. Não sei se todas, mas assim, o tempo todo se sente tipo, cara, não, mas agora eu tinha que estar fazendo não sei o que. Não, mas é mais importante também. Mas será que mais... Não, inclusive as milhares de mães provedoras solo que estão sozinhas e que, de fato, talvez estar ali com a criança, ela tá deixando de ganhar a única possibilidade de dinheiro que ela teria pra pagar a luz e a água e ter alguma coisa de comer, né? Ei! É, eu recordo. Camarada Júlia? É Júlia o nome dela, né? Qual o nome da gata? Júlia. Júlia. Camarada Júlia? Sim, vamos trazer esse assunto à tona? Por favor, por favor. Arco de redenção agora, Ivana? Vamos levar... Ai, Tenho tô até com a medo da solução resposta. pra elas. Porque assim, que quando ela eu falou? fiquei, né? Sim. É, o recorte Eu tenho social até a solução pra elas. Recorte social, ela soltou as palavras. Recorte social, vamos ver. E a água e ter alguma coisa de comer, né? Sim. É, o recorte Eu tenho social até a solução pra elas. Porque assim, quando... Não. Tô com medo. Eu tenho até a solução pra elas. Solução. Caramba. É agora? É agora que ela vai resolver? Nossa, eu vou só gravar a tela e mandar pra algumas amigas minhas. fiquei solo, eu sou mãe solo há muitos anos. Eu tinha Nara com 3 anos, Ian com 14 e Tiana com 9. E eu tinha 2 empregos. E eu não tinha ajuda, nunca tive ajuda de ninguém. E os pais não ajudavam também. O ideal é que você possa ficar com teu filho, mas o teu filho não precisa tempo, quantidade de tempo com você. Qualidade. Ele precisa qualidade, é isso que faz a diferença. E colocar o teu filho como prioridade não se trata, quando às vezes eu falo para as mães, tem que colocar o filho como prioridade. Você acha que é deixar de fazer tudo para só ficar olhando para o teu filho? Não é isso, é algo muito... É um cliquezinho dentro de você. Sim, teu filho é prioridade agora. Ele tem que ser a prioridade. Pare de se vitimizar, pare de sofrer e renuncie. A maternidade é mais... Acho que tudo que a gente conquista na vida é mais Resolvido, para de sofrer. sobre renúncia do que sobre conquista. Você tem um filho? Seja bem-vinda. A prioridade tem que ser a criança mesmo. Dentro de você, a prioridade tem que ser a criança. Se você se sente uma coitada porque você não pode almoçar quentinho, porque você não pode nem fazer, nem no banheiro, tem que ter um filho, porque você não pode mais cuidar da tua imagem, sei lá, fazer as coisas como você fazia antes. Menina, é só um tempo. Não tava indo mal, né? Não tava indo mal. Eu já tava achando ali que eu ia pagar minha língua. E por um caminho, assim, de não culpabilizar, né? O que o seu filho precisa não é de quantidade de tempo, mas de qualidade. Então, o que você tem a oferecer, ofereça, né? Acho isso um bom caminho, né? O que você tem para oferecer, ofereça. Você precisa trabalhar? Sim, de fato, você precisa trabalhar. O que é necessário fazer que seja feito. Agora, não citou a creche, né? Sabemos o que ela pensa sobre creche. E é claro que ela não considera a creche, né? Porque eu não sabia que ela era mãe solo, inclusive. Não sabia. Eu achava que ela era casada até hoje. Mas ela se tornou mãe solo pelo que ela falou. O filho mais novo dela tinha o quê? 9 anos ou 14? Quantos anos que ele tinha? Enfim, não passou pela situação de ter um recém-nascido mãe solo, né? Mas eu não sabia que ela era mãe solo. Isso dá, enfim, um pedacinho do recorte ali, ela começa a se enquadrar. Mas caralho, velho. Caralho. Depois deu uma pirocada no discurso que eu pare de se vitimizar. Pare de se vitimizar. Se você se sente uma coitada porque você não pode almoçar... Se você se sente uma coitada porque você não pode almoçar quentinho. Para essa frase antes. Para essa frase antes. Antes da palavra quentinho. Se você se sente uma coitada porque você não pode almoçar. Quentinho, porque você não pode nem fazer, nem no banheiro. Tem Você não pode nem ir no banheiro. E tá galera querendo reclamar porque não pode ir no banheiro, pô. que ter um filho, porque você Acabou de trabalhar 16 horas seguidas aí, chegou em casa e, porra, não cagou no trabalho, gata? não pode mais cuidar da tua imagem, sei lá, fazer as coisas como você fazia antes. Menina, é só um tempo. Menina, é só um tempo, gata. Daqui 10 aninhos, seu filho já cresceu. Passar esse tempo no sul da Bahia deve ser diferente de passar no Complexo do Alemão, sei lá. De passar na Ceilândia, aqui em Brasília. 10 anos de idade, o filho já tá muito E ela... escolar. Pronto, 10 anos de idade. Exatamente. 10 aninhos. Gata, 10 aninhos. Porra. E você? Tu não consegue abrir mão de 10 aninhos? Não é muito tempo que eles precisam. E assim, não existe maior obra na tua vida do que educar o teu filho. Que obra! Que obra! Nossa, se sinta grata por estar construindo uma pessoa. Se sinta grata. Se sinta honrada pela oportunidade que Deus tá te dando de criar uma criança. Pra quem você tá falando? Eu sei pra quem ela tá falando. Ela tá falando aqui, pra essa galera aqui. Tá falando pra essa galera aqui. Então se ela solta um discursinho merda desse, porra, quem aqui vai
ter pelo menos a vivência de refutar. Agora, sabe pra quem ela tá falando também? Ela tá falando também pra uma pessoa que depois desses 10 aninhos que passam, vai ter 23 anos. Porque quando pariu tinha 13. E isto não é um caso raro. Uma empresa super XPTO, que você quiser, nada vai te dar e nada vai te tirar obra na tua vida do que educar o teu filho. Você pode construir... Se sinta grata ainda, né? Tá passando por tudo isso e ainda agradeça. Empresa super XPTO, que você quiser, nada vai te dar e nada vai te tirar. Olha os exemplos, cara. Olha os exemplos, olha os exemplos. Ela não tá fazendo recorte de classe. A entrevistadora perguntou sobre recorte de classe e ela não está respondendo com recorte de classe. Ela tá falando da vivência dela, de uma mãe solo, rica, no sul da Bahia, de crianças minimamente já crescidas. Porque criar uma empresa não vai te dar o resultado que criar uma criança vai. Que criar uma empresa, gata... Com quem você tá falando, meu amor? Mais do que um filho. A maternidade te alimenta ou te consome. Depende de como você se relaciona com Depende ela. Depende só de você, de como você se relaciona com a maternidade. 3 filhos, 2 empregos e eu era mais solo e não surtava. E meus filhos, 2 empregos e eu era mais solo e não surtava. E meus filhos... Uma salva de aplausos no chat agora, pô. Tinham uma mãe presente. Eu dava Vou tatuar conta. essa. A maternidade ou te alimenta ou consome. Não tatua não, amor. Pra eu lembrar. Tatua não. Faz isso com você não. Dá pra ver que vocês duas são super bem intencionadas, velho. Dá pra ver isso e é isso que me pega, velho. É isso que me pega. O que a Uruguaia fez foi metodizar... Essa palavra existe? Metodizar? Foi transformar em método... Não, pera. Essa frase ficou confusa na minha cabeça. O que a Uruguaia faz parecer que ela fez foi criar um método para a gentileza. Mas ela não fez isso. Ela fala de autoritarismo com voz mansa. E aí o autoritarismo não é só para as crianças, é para geral, é para a mãe também. E aí ela... Porra, eu vejo todas as pessoas que eu conheço que seguem ela. Eu sei que são pessoas bem intencionadas. Eu sei porque eu conheço. E o que essa pessoa tá fazendo, pra mim, se torna tão grave quando ela faz parecer que ela está dando um método para a gentileza. E, na verdade, ela está falando de autoritarismo com a voz mansa. Da escolha diária que a gente você tem que fazer de olhar pra isso. Se você tem filho, você vai precisar escolher viver reclamando como se a criança fosse um fardo ou simplesmente aceitar que é a sua realidade e viver aquilo de forma mais leve. E você não consegue... Entendi que ela colocou esse ponto. Ela de fato colocou esse ponto. E você consegue perceber como esse ponto é um absurdo e é extremamente elitista? Aceita a sua realidade que você vai viver mais leve. De novo, Desculpa, eu vou ter que falar de novo. 3 dias atrás, a realidade de dezenas de milhares de pessoas era ver corpos estendidos sangrando no meio da rua, à luz do dia. Aceitar essa realidade significa viver de forma mais leve. É isso que você tá dizendo pra uma pessoa. Cara, se alguém falar que meu discurso é sensacionalista, eu vou bloquear imediatamente. Imediatamente. Porque o que eu tô falando não é um caso raro. O caso raro é o caso da Uruguaia. O caso dela é raro. Ter essas possibilidades, isso é raro. Só pegar uma informaçãozinha aqui. É um complexo de favelas de uma cidade. Claro, a cidade é o Rio de Janeiro, beleza. Mas uma cidade. Aceita a sua realidade e você vai viver de forma mais leve. Isso não dá, pô. Estou nesse recorte de ter passado mega dificuldade. Dependo de cesta básica e eu descontava no meu filho minha indignação de não ter saída e ele não tinha culpa. Aceitar que vai passar deixou leve. É o que eu tô falando, gata. É o que eu tô falando. Existe, sim, um caminho de subjetividade a ser percorrido. Ele existe. Ele existe. Tanto que no meu Instagram eu estou falando com você também. Esse caminho da subjetividade, ele existe. Agora, resumir a trajetória da maternidade única e exclusivamente subjetividade, o que você faz dentro da sua própria cabeça, isso é cruel. Isso é cruel. Eu concordo em grande parte com o que ela tá falando. Mas ela não pode parar a frase dela aí. Não pode. Não pode, cara. Com 4 milhões e meio de seguidores, não pode ser só isso que ela tem a dizer. Agora, olha como poderia ter sido diferente o que ela vinha dizendo. O seu filho não precisa de quantidade de tempo. Ele precisa de qualidade de tempo. Cara, solta simplesmente um eu sinto muito se você não pode ter a quantidade de tempo que você gostaria de ter. E eu sinto muito se quando você tem o tempo para estar com a sua criança, você tem dificuldade de dar qualidade para esse convívio pelo seu cansaço, pelo seu estresse, pelo que você viveu hoje, pelas 3 horas de transporte público que você teve que pegar
pra ir pro centro da cidade, ouvir a galera do asfalto falando que quem você viu morrer hoje merecia morrer, depois voltar, buscar sua criança na creche, numa creche que não tá nem aí pra respeitar a sua criança, aí você chega em casa, tem o tempo, finalmente você tem tempo pra estar com a sua criança e você precisa cozinhar, tomar um banho, fazer cocô. E este normalmente é o momento em que a criança, ela despeja todo o estresse que ela também passou no dia, porque é isso que acontece, a gente sabe disso. Todo mundo aqui que tem criança sabe que a criança despeja o estresse em quem ela mais confia. Então a minha filha passa, todos os dias eu vou buscar a minha filha na escola e a professora vai dizer, hoje foi super tranquilo, a Mira brincou bastante, ela se divertiu muito, a diversão dela acabou agora. Assim que ela entrar no meu carro e ela estiver sozinha comigo, acabou a diversão dela. É agora que ela vai soltar todo o estresse que ela acumulou no dia. E ela acumulou estresse na escola que mais respeita ela, que eu já vi. Então você simplesmente chegar pra essa pessoa, cuja criança tá passando por um estresse absurdo durante o dia, de não ter tempo de quantidade e de qualidade com a mãe, de não estar numa creche que a respeita, e você tá num espaço que também não te respeita, e você passa o dia inteiro fora da sua casa, e você volta pra casa cansada, não é a sua criança que está te tirando do sério, é você que está saindo do sério. Resolva os seus problemas consigo mesma. A culpa é sua. Cruel, cruel. O que seria justo é que cada um fizesse seu papel para que não pesasse apenas pra você. É, né? Não é? Mas enquanto as pessoas continuarem reproduzindo esse discurso, as coisas nunca vão mudar. O outro lado só vai crescer. É claro, é claro. Se eu não me convencer de que eu tenho responsabilidade pela estrutura e de que eu tenho responsabilidade também pelas outras crianças, que não só a minha, porra, que confortável é pensar que a responsabilidade da criação da filha de uma mãe fodida é só da mãe. Que confortável é pensar nisso. Aí eu não tenho o que fazer. E quando eu não tenho o que fazer, eu tô benzão, né?